Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Os que estão aqui presentes na nossa sociedade, aqueles que nos acompanham também pelo Facebook, sintam-se todos acolhidos e abraçados pela nossa casa. Aqueles que desejarem a magnetização das águas, podem ir separando um recipiente, um copinho, que ao final da nossa atividade, os nossos amigos benfeitores espirituais farão a sua magnetização. Lembrando que hoje, quinta-feira, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar. É transmitido online, não é presencial, e aqueles que desejarem participar podem, através do Facebook mesmo, no link do WhatsApp, pedir a sua inscrição para participação nesse grupo. É toda quinta-feira, a partir das 21 horas. E eu peço agora a todos que me acompanhem na prece inicial, fechando seus olhos, buscando uma conexão com o alto, serenando os pensamentos e o coração. Pedimos a sintonia e o amparo dos benfeitores, o abraço fraterno do Pai, a presença amiga de Jesus, que nos facilitará o entendimento dos seus ensinamentos através da exposição doutrinária, pedindo também o amparo dos benfeitores abnegados que sempre nos auxiliam nessa casa, para que possamos introjetar os ensinamentos do Mestre em nossos corações, em nossa rotina, e que sejamos a cada dia espíritos melhores, pessoas melhores, amando o próximo, sendo mais caridoso, perdoando mais, sendo mais humilde e indulgente. E assim, certos desse amparo, pedimos a autorização para iniciarmos a atividade dessa tarde. Que assim seja. Hoje, a nossa exposição doutrinária está a cargo do senhor Antônio Carlos Rosa, que vai nos falar sobre a mediunidade como cura da alma. Seja muito bem-vindo e bom trabalho. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Como é que eu... É só aqui, é só ele Paulo. Apertando certinho. Tá. Não é para baixo, né? Para frente, isso. Tá. Pois eu gostaria de começar lembrando a todos que nós estamos numa instituição espírita, não é? E quando falamos nisso, lembramos das palavras de Allan Kardec, que diz: diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou com os seres do mundo invisível. Isso está lá no início do livro dos Espíritos, nos lembrando então que todos os nossos relacionamentos eles são ligados entre a matéria e o espírito. Depois eu quero falar sobre uma outra palavrinha que é importante: reencarnação. Por que eu falo sobre reencarnação? Porque o nosso tema é a cura, a mediunidade como cura da alma, passa pela reencarnação. O que é reencarnação? Segundo o nosso mestre de Lyon, Allan Kardec, é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo. Está lá no ESA, no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho dito que a reencarnação é uma bênção para todos nós. Por quê?
porque ela nos oportuniza tarefas, responsabilidades, não é? Desafios e também oportunidades. Porque às vezes nós desencarnamos com alguns problemas. Não é? E a lei divina é essa, a gente tem que resgatar. É como se alguém fosse para uma escola e tivesse sido reprovado em química, física ou matemática. Então tem que voltar para consertar, para aprender matemática, não é? E estatística, para poder dar continuidade aos seus estudos. Desculpe, eu saí da... Não estou habituado ainda à TV. E a reencarnação, compromisso. Porque todos nós, aqui não tem quem diga que não tem. Todos nós reencarnamos com compromisso. Eu vou ilustrar com uma história que eu ouvi esse dia de um rabino, que um rabino fez uma exposição exaltando a reencarnação. O que ele disse? Certa vez um jornalista foi entrevistar aquele grande maestro Toscanini. Queria conversar com Toscanini. Toscanini disse: agora não posso. Agora não posso. Por que, maestro? Não, agora não posso. A Orquestra Sinfônica de Nova York vai executar uma peça minha e eu quero ouvir essa peça. Então você vem amanhã que eu converso com você. Aí voltou. Chegou lá, o Toscanini está meio triste. Mas o que foi que houve, maestro? Pois é, o 15º violinista que tinha que fazer um compasso da peça que eu escrevi, faltou. E a peça não ficou como eu queria. Aí o jornalista disse assim: mas esse velho está louco. Um compasso. Aí conversou com ele, mas não ficou satisfeito. Foi lá na Sinfônica, falou com o maestro disse: realmente, o 15º violinista não veio. E tinha uma peça que o Toscanini fez ali, dois compassos que ele fez, que ilustravam o fulgor da peça. Mas ele não veio. Estava doente, não veio. O jornalista, então, foi lá falar com o Toscanini. Só, mestre, desculpa, eu duvidei do senhor, etc. Não, meu amigo, é o seguinte: todo instrumento tem um compromisso, tem uma partitura que ele tem que desenvolver. Aí o rabino disse assim: somos nós. Lá na espiritualidade, antes de nós voltarmos, olha, eu vou me comprometer em fazer isso e aquilo. E a minha pergunta é a seguinte: será que nós fazemos? Porque, como disse o irmão Paulo, né, na prece muito bonita que fez, às vezes as coisas materiais nos derrubam. Não, é mais importante eu cair para cá do que para lá. Ou às vezes a gente está trabalhando num centro espírita e alguém diz assim: não quer trabalhar agora, trabalha na terça, não quer trabalhar na quinta também? Não. Terça já é demais. Imagina. Eu estava vindo terça e quinta na casa espírita, o que é isso? Aí minha família vai dizer: olha, leva a tua cama para a casa espírita. Mas quando nós reencarnamos, nós fizemos um compromisso de trabalhar. A minha santa mãezinha iniciou no espiritismo quando tinha os seus 40 anos. Iniciou pelo sofrimento, pela doença. E depois se recuperou. E ela trabalhava nos Irmãos de Boa Vontade, no Dias da Cruz, no Caminho da Luz, mas não sei aonde. Eu dizia: mãe, que negócio é esse, meu filho? Eu tenho que fazer isso. É a minha responsabilidade. Não me cobra isso. As atividades aqui da casa são todas controladas. De tarde eu saio e vou trabalhar. Então, é isso que nós temos que nos lembrar, que a reencarnação é um compromisso que nós temos. Ninguém reencarna de graça. E o primeiro compromisso, até eu vou avançar um pouquinho do que eu tinha que dizer. O primeiro compromisso é a família, meus irmãos. Porque nós reencarnamos na família. Ninguém reencarna em centro espírita, ninguém reencarna em restaurante, ninguém reencarna em campo de futebol, é na família. E segundo o nosso querido Emmanuel, ele diz que não adianta nós atendermos 10 mil, 20 mil pessoas
se os 5 da família não foram atendidos. E eu participei esses dias de um grupo de trabalho em que o nosso diretor era profissional, resolveu conversar com os seus executivos. E alguns, porque desde o início da gestão dessa pessoa, ele tem procurado alertar os seus profissionais sobre a questão da fraternidade, do amor, da dedicação, etc, etc. E um deles se levantou e agradeceu. Porque quando ele chegou nessa empresa, ele era um revoltado. Não tinha paciência com nada, nem com a família. A partir do momento em que as reuniões do grupo, que são feitas semanalmente, começaram a despertar nele um sentido mais humano, mais familiar. Entendeu? Hoje eu me sinto melhor. Aí eu dei o meu pitaco. Eu disse, pois é, todos nós temos que achar o caminho de ida. Todos nós temos que descobrir qual é a nossa missão nesse planeta. Ela pode ser os 2 compassos aqui de Toscaninha, mas ela está ali, não podemos falhar. Então, meus irmãos, a reencarnação, para todos nós que somos espíritas, trabalhadores dessa casa, temos que levar em consideração essa oportunidade. E eu, brincando esses dias, uma outra sociedade espírita diz o seguinte: se a gente reencarnar com dívidas, vai ser complicado. Porque agora os casais não estão querendo mais filhos. Agora é a era dos cãezinhos. Eu tenho dois familiares meus, um sobrinho e um sobrinho. A sobrinha casou. Não, filho, agora não, tio. O que é isso? Não, agora eu tenho um cachorrinho lá. E nós vamos perder essa batalha pro cachorrinho. Imagina o seguinte, chega lá do outro lado, vai ter que esperar um pouco, porque a fila está grande. E lá embaixo só se... Nós não podemos vir com um cachorro, né? Porque vir como gente mesmo. Vamos adiante. Nós trabalhamos numa sociedade espírita e somos médiums, ou seja, nós somos intermediário entre o plano espiritual e o plano material. E aí, meus irmãos, existe uma grande responsabilidade. Porque nós, excetuando-se os videntes, não sabemos quem está aqui atrás. A Ivan não sabe. Eu também não sei. E às vezes a gente tem que se lembrar que muitas coisas que nós fazemos podem vir tanto daqueles que nos atrapalham como daqueles que nos apoiam. Vai depender do nosso estado. Então, a mediunidade, meus irmãos, tem 2 caminhos. Ou eu aceito a mediunidade, ou eu não aceito. E aí eu me lembro, meus irmãos, da parábola aquela parábola não é dinheiro que se diz, dos talentos. Parábola dos talentos. A nossa cultura, não é, levou a ideia de parábola de talento para o dinheiro. Jesus não ia contar uma parábola para dinheiro. Até porque Jesus não era banqueiro, né? Então, qual é o talento que ele se refere? Para nós espíritas, o talento da mediunidade. Eu posso ser passista, posso ser receitista, posso ser médio vidente, posso ser uma opção de coisa. Mas como eu venho com esse talento, eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que utilizar esse talento. Porque depois, quando eu desencarnar, não é? Evidentemente, não vai ser assim, alguém vai dizer, escuta, como é que foi lá o São Antônio Carlos? Não, de vez em quando eu faço umas palestras lá. E isso é aquilo que tu prometeu. E a família? E os amigos? Como é que foi? Então, nós, quando falamos de mediunidade, falamos também em oportunidade de servir. Tem gente que aceita a mediunidade. Tem gente que é média, eu conheço várias pessoas que têm uma mediunidade fantástica. Inclusive dentro da minha família. Mas não complica.
Não é hora, não é agora, etc. Eu tenho um filho que mora comigo ainda, né, o nenê que não saiu de casa, que ele vê, minha casa tem 2 pisos, né, e quando eu fiz o 2º piso, dei para ele botar o escritório dele, tem um escritório na área de comunicação social, e ele fica lá em cima, e ele tinha um cachorro, que desencarnou agora há pouco tempo, de vez em quando nós estávamos sentados vendo televisão, e ele de um lado e eu do outro, ele pai, subiu um cara, meu filho dá boa noite para ele, deseja boa noite, ele vê, às vezes o cachorro descia correndo lá de cima, pai, tem gente lá que o cachorro já ficou oriçado, mas não, pai, tu vê, tá, tudo bem, depois quando chega faz tostado, aqueles 10 com o dom, né? Então, mediunidade, vem, nós estamos indo devagar para poder chegar onde eu quero chegar. Alma, a cura da alma. O que é a alma? Ser imaterial individual que em nós reside dissolvido ao corpo. Isso é do livro dos Espíritos. Espírito encarnado que tem no corpo sua habitação. A alma é um espírito encarnado. A alma só existe quando eu estou encarnado. Então, a cura da alma passa pelo processo que nós estamos discutindo aqui. Vamos mais adiante. O que é cura? Restabelecimento da saúde. A gente está falando que está curado, está com a saúde em dia. Procedimento que alivia ou resolve uma situação difícil ou complicada. Remédio, solução. É importante ter em mente que uma cura pode transcender o físico e se concentrar no aspecto psicológico. Às vezes, nós desviamos, não é? Eu tenho um familiar meu que está em depressão. E não adianta dizer, não, vai tomar pasta, vai ali, vai aqui, vai tomar pasta, como é que foi lá? Não. A depressão pegou. E quando nós falamos a cura material, nós vamos ver mais adiante, ela é muito mais fácil de se conseguir do que a cura do espírito. Porque a cura do espírito são coisas que eu trago do passado. E ninguém muda da noite para o dia, meus irmãos. Ninguém muda da noite para o dia. A mudança é um processo lento, gradativo, que tem muita paciência. Eu peguei mais 2 frases aqui. O Espiritismo entende como saudável aquele que mantém o relativo equilíbrio do espírito, perispírito e corpo. Esse, para nós da doutrina espírita, é a pessoa saudável. Ela mantém o equilíbrio. Agora, como falou o irmão Paulo agora há pouco, a gente sai pela rua, daqui a pouco alguém passa, atravessa o carro. Meu Deus do céu, vai! Onde é que está o equilíbrio? E doenças são problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas, ou abuso de agora que a lei nos impõe em favor do nosso equilíbrio. Então a doença vem do espírito. A doença vem, não podemos esquecer isso, a doença vem do espírito. Se eu não me der conta disso, posso trazer uma equipe de médicos aqui que não vou conseguir nada. Eu trouxe aqui rapidamente uma frase da Allan Kardec do livro dos médios, o médico curador, que existe médico curador. E quando eu falo médico curador para curar materialmente, né? Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque. Jesus não precisava de tocar, as pessoas tocavam nele e são curadas. Mesmo por um gesto sem o concurso de qualquer medicação. Isso existe. São os magnetizadores, né? já encarnam com esse. Mas nosso ponto não é esse ainda. Há uma frase de Paulo que eu gostei: desperta tu que dormes e o Cristo te iluminará, numa alusão clara em sofismar que se não acordarmos para a vida interior, ou seja, a vida do Espírito, dificilmente alcançaremos nossa liberdade espiritual e, em consequência, nossa cura verdadeira. O que ele está nos dizendo? Que eu tenho que voltar para mim. Que eu tenho que ver o que eu estou fazendo.
qual é a minha missão. Se eu falei com um amigo, como é que eu vou saber qual é a missão? É só tu pensar um pouquinho. Qual é o talento que tu tem? Eu sou teu colega, eu leciono. Aproveita o dom que tu aprende na didática e vai fazer alguma coisa para alguém. Quer que eu vá para o espírito? Não, pode ser católico, espírita, o que tu quiseres, mas aproveita esse dom para o bem. Isso é um dom que a pessoa tem. Minhas irmãs, meus irmãos, eu tenho um neto que eu tenho muito orgulho dele. Mais orgulho eu tenho da minha filha, que a minha filha preparou ele para ele ser médico. Ele desde 4 anos de idade ele queria ser médico. Nandinho, o que tu quer ser quando quer ser? Você doutor. Às vezes a minha esposa tinha um probleminha de saúde e chamava ele, doutor Fernando, o que eu tenho que tomar? Um suco de lalanza, uma aspirina e pronto. Aí eu tomei, mas não estou bem. Vó, não incomoda, vó. Não incomoda. Hoje é médico e está trabalhando no interior, mas tem uma vocação para medicina. Meu filho, a tua mãe fez um esforço enorme para te tornar um médico. Aproveita isso. Esse ele me falou, vô, sabe que lá no meu consultório apareceram já umas 4, 5 pessoas que não podiam pagar. Digo, não vai dizer que tu cobrou. Não, vou atendi e me lembrei de ti. Tá bom. Então é isso aí. Seja um bom médico. O comprimido ajuda. A injeção melhora. Mas os verdadeiros males partem do coração. Olha aí, ó. Tem lá. Vem daqui. Numa ilusão cabal e completa, que na realidade quem adoece é o espírito. E o corpo físico é apenas um instrumento, execração das mazelas que envolvem o espírito. É um irmão nosso chamado Djalma Santos. Então, meus irmãos, as doenças vêm do espírito. E nós temos que ser muito cuidadosos. Somente nós que somos espíritos. As pessoas olham para nós esperando que nós façamos milagres, que nós sejamos assim, perfeitos como Jesus Cristo. E a gente sabe que a gente não é. Porque o dia que a gente for perfeito, ele chama. Por isso que eu não me preocupo muito com a perfeição ainda. Mas vamos adiante. Para curar as dores da alma, precisamos usar o bisturi da verdade. Qual é o bisturi da verdade? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu faço? Como eu sou? Como eu falei agora há pouco, antes de começar os trabalhos, o cidadão tomou posse como presidente de uma sociedade espírita e fez um discurso maravilhoso. E o filhinho estava a esposa e estava o filhinho de lado. E o filhinho disse, mãe, tem certeza que esse é o nosso pai? Que lá em casa não é nada disso. Então nós temos que ter aquele caráter, aquela linha. E o que é o bisturi? O bisturi é o que corta, é o que abre, é o que nos demonstra, que põe afora, não é? Ame ao próximo como a si mesmo. Perdoe a si mesmo e perdoará o outro. Todos nascemos com a capacidade divina de perdão. Ninguém pode ser feliz se não amar. E aí, meus irmãos, eu me lembro da lei do amor. Né? Eu venho batendo nessa tecla. Eu acho que em outras encarnações eu devo ter esquecido dessa lei, então a hora agora tu vai te lembrar toda hora, todo dia. Jesus estava numa praça comentando com seus apóstolos, e eis que surge um dos príncipes da igreja, aqueles senhores que a gente vê naquela sede da Record aí, aqueles chapéus, aquela exibição de poder, né? Perguntaram, mestre, tu que és filho de Deus, qual é o maior mandamento? Por que ele perguntou? Porque quando Moisés deixou 10 mandamentos. Só que os judeus estão chamados de 600, segundo os historiadores. 600. Então queriam saber qual é o maior mandamento. Jesus, quando está chegando, Jesus olhou Pedro e falou, aí vem. Olhou Pedro, aí vem. Aí Jesus respondeu, ama a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento. E meus irmãos, ele falou isso há 2000 e tantos anos atrás.
2.100 e poucos anos atrás. Será que nós respeitamos esse mandamento? Será que nós conseguimos entender a lei do amor? Nós espíritas entendemos a lei do amor? A lei do amor, meus irmãos, é a lei do respeito. Eu tenho que respeitar a minha irmã. Ah, mas a dona fulana, ela gosta de começar no horário. O problema é dela. Respeita, não é? Ah, eu tenho um tio que é muito chato, que só quer falar em política. Respeita. Eu tive um cunhado que era muito meu amigo. E não sei por que, de vez em quando, eu chamo ele de gordo. Ele olhou para mim e disse assim: fulano, não me chama de gordo. Eu sou teu amigo, te amo, te estimo. Nunca mais eu chamei ele de gordo. Em respeito à nossa amizade. Então nós temos que entender que a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, seja onde for, tem um caminho, tem uma norma. Eles nasceram com o livre-arbítrio dado por Deus. Por que agora eu vou dizer: não, fulano, tu tem que ir por aqui? Não, tu tem que vir tomar paz. Como às vezes a gente vê na sociedade espírita. Uma vez eu vi um senhor, coitado, ele agarrou a mulher pelo braço e disse: nós viemos tomar paz. E a senhora meio assim me diz: eu estou aqui acompanhando ele. Será que vale a pena fazer isso? Não. A lei do amor, meus irmãos, tem que estar estruturada em nossos corações. Porque se o dia que nós descobrirmos o valor da lei do amor, nós vamos ser muito felizes. Porque eu não preciso me preocupar com o irmão Paulo. A caminhada do irmão Paulo é dele. Dele? Como é o seu nome? Beth. A caminhada da nossa irmã Beth é dela também. Por que eu vou dizer? Vocês têm que ir por aqui. Não, para ninguém. Deus me deu o livre-arbítrio, eu vou caminhar por onde eu quero. Agora, o que eu posso fazer? Sempre que eu puder, aconselhar, orientar, etc, etc. Não é? Mas não intervir. Deixa cada um cuidar de si. Porque, às vezes, porque nós espíritas, às vezes esses dias aconteceu um fato interessante. Sempre quando eu saio de casa, eu fico no carro, faço uma oração, uma prece, para me defender de possíveis turbulências. Né? Esse dia o meu filho teve que sair, saiu na frente, pegou o carro dele. Quando eu vi ele estava parado lá, eu queria entrar no meu carro, ele estava parado lá. Eu digo: ô, cara, fez assim pra mim. Aí quando ele pôde, ele respondeu: pai, eu estou fazendo que nem tu, estou fazendo uma prece. Oh, aleluia. Né? É isso que nós temos que fazer. Né? Eu não fico fiscalizando a vida dele. Eu oriento. Quando ele pede alguma coisa, eu oriento. Estou ao lado dele, é meu filho, etc, etc. Então, inteiramente a esse amor, assim se dá a cura das enfermidades da alma. Só pelo amor. Primeiro, amor a nós mesmos. Porque quem não ama a si, não ama os outros. Quem não ama a si, não ama os outros. E não é o amor egoísta. É o amor que constrói, amor que aperfeiçoa, não é? Com a verdade, perdão, amor a si mesmo e aos semelhantes. Vamos adiante. Todos os medicamentos são valiosos na farmácia, na vida, mas o trabalho e o remédio oferecem complemento a todos eles. Trabalhar, onde é que nós trabalhamos? No nosso emprego, na sociedade espírita, atendendo. Nós vemos aqui, a quanto eu posso vir, ótimo, excelente, vem alegre, feliz, trabalha, se dedica. Não é? Porque o trabalho é remédio. Quando eu me dedico para trabalhar para terceiros, para os meus semelhantes, eu estou crescendo. Eu estou crescendo em espiritualidade. Não é? Uma vez eu vi uma senhora lá, quando eu era membro da diretoria do Boa Vontade, nós tínhamos um senhor que era trabalhador também, dedicado, e essa senhora é uma senhora simples, que ia lá tomar passo. Um dia ela agarrou a mão dele e disse assim: todas as noites eu rezo para o Senhor. Eu achei aquilo maravilhoso. Ela agarrou a mão dele com carinho, como se fosse um filho, um irmão. Todas as noites eu rezo para o Senhor. Ele ficou emocionado, nem conseguiu falar. Mas é isso que a gente precisa fazer. Não é? Vigia sobre ti mesmo se queres a própria cura. Ou seja, aquilo que a gente tem falado. Vamos. Aliás, tem duas palavrinhas que eu acho que são relevantes para nós, que muitas pessoas estão confundindo. É
vigiar e orar. Não é orar e vigiar. A gente vigia para depois orar. Porque vigia vem aquela figura do navio, onde ficava o marinheiro lá em cima e dizia, terra à vista. Então, vigiai e orai. Nós temos que vigiar. Vigiar a quem? A nós. O contexto que nós estamos trabalhando. E orar para melhorar, não é? Trabalhar em favor do próximo é a terapêutica mais adequada para a cessação de todos os Jesus do Espírito. Esse dia eu li um texto que me deixou até preocupado. O Chico consultou o Emmanuel por que ele tinha aquele problema disso. O Emmanuel disse, olha, trabalha e deixa o tratamento à tua vista com os espíritos. E o Chico morreu com o problema ainda no olho, coitado, né? Então eu digo, ele deve ter olhado alguma coisa terrível em encarnações anteriores para vir com esse problema. Curando-nos o passado delituoso e violento, Deus nos cede a terapia do amor para o esquecimento. Deus nos oportuniza, não é? Através da terapia do amor, o esquecimento das nossas faltas. Para curar as dores da alma, precisamos usar o bisturi da verdade. Ame o próximo como a si mesmo. Perdoe a si mesmo e perdoe o outro. Todos nascemos com a capacidade divina de perdão. Ninguém pode ser feliz se não amar. Vejam bem essa frase. Ninguém pode ser feliz se não amar. Só pode ser feliz quando o amor vem de você. Quando você sente um amor incondicional por si mesmo e dá-te inteiramente a esse amor. Assim se dá a cura das enfermidades da alma, com a verdade, perdão, amor a si mesmo e aos semelhantes. Ou seja, nós vamos começar a curar nossa alma quando nós começarmos a entender e nos curar assim, a nós mesmos. Agora aqui, meus irmãos, nós falamos bastante sobre a questão da doutrina, da mediunidade, da reencarnação. Mas como é que eu vou curar minha alma? Em primeiro lugar, esse aqui, ser conhecimento, ser comportamento e a ação. São 3 palavrinhas. O que é o conhecimento? Falei agora há pouco do meu neto. Ele até hoje estuda. Antes de deitar, eu entro no computador e vejo as novidades que tem na medicina. Ele estuda diariamente. Isso foi confirmado pela esposa dele. Quando nós temos conhecimento, nós temos a doutrina espírita, meus irmãos. A doutrina espírita não é nada, como é que eu vou dizer para os irmãos? Não é uma doutrina. Aqui tem eu vou ver se eu acho aqui ligeirinho, para dizer, para ler para vocês uma coisa que eu gosto, né? Eu gostei muito aqui no Livro dos Membros. Aqui, ó. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência. É toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Então, meus irmãos, o Espiritismo é coisa muito séria. Muito séria, porque nós estamos tratando de, vejam bem o milagre, eu estou tratando de coisas materiais com coisas do espírito. E às vezes tem gente que diz assim, vai lá tomar um passo que tu melhora. Uma vez um amigo foi na minha casa lá, há horas que eu não falava com ele, foi lá e disse, olha, conversando, daqui a pouco, eu quero dizer, por que eu vim aqui? Eu fui num lugar aí, me disseram que eu estou enrolado, quero ver se os espíritos me desenrolam. Não leva mal, cara, não é bem assim. Aí dei para ele alguns livros espíritos lá para ele dizer, não sei se ele tentou ou não, mas nós precisamos estudar, assim. Estudar mediunidade. Mediunidade é um dom, é uma benesse que nós temos. Vejam bem o que se pode fazer com a mediunidade. Vejam o Chico, vejam o Divaldo, vejam o Haroldo, essa gente toda aí que está surgindo aí. Mas estudam dia, hora a hora. O Divaldo, segundo ele, desde seus 20 anos, ele já está com 90 e tantos,
ele lê o Livro dos Espíritos pelo menos uma hora por dia. Por quê? Porque nós precisamos... Como é que eu vou entender essa complexidade entre plano físico e plano espiritual? Como é que eu vou entender isso? Eu preciso estudar. Olha aqui, ó. Esse livro aqui é o livro Cabal da Mediunidade. Pergunto, nós estudamos com a profundidade que ele tem que ter? Porque às vezes, não, pode deixar, eu leio, em casa eu leio. Mas ler não é estudar. Ler não é estudar. Estudar é outra coisa mais profunda. Quer dizer, eu preciso buscar o conhecimento que eu tenho, que eu preciso para a doutrina espírita, para poder trabalhar. Sem conhecimento eu vou ser cego. Esses dias eu falei estava falando com um rapaz que estava iniciando a doutrina espírita. Pois é, vocês têm a mania de estudar, né? Não, que isso, não. Tu entra no avião, eu dirijo, vou lá e toco o teatro, faço virar as hélices, não voando aí. Não é assim. Então, é a mesma coisa a doutrina espírita. Nós precisamos entender a razão que está por trás. Porque os bons, a doutrina espírita nos lembra que os bons, que ela foi legada por Jesus através dos mensageiros, para que os bons espíritos nos instruíssem, nos acompanhassem. E às vezes, eu participei uma vez de uma reunião de uma instituição espírita, mas eu fiquei apavorado. Não sei se eu já contei isso aqui. Tinha que tomar uma decisão. Tem uma decisão séria. Que eu até achei que cada um deveria ir para casa e refletir. Aí o que aconteceu? Um disse assim, não, pode deixar. Eu vou falar com o Bezerra. Botou a mão, baixou aqui. O Bezerra disse que não podemos dizer. Para aí, né? Tem gente que faz isso. Não, eu consultei o guia da casa aí. Espírito elevado não se mete em detalhe. É uma coisa que nós temos que aprender. O espírito diz que eu tenho que varrer a casa. Para aí, que é isso? Mas desde quando? Não tem isso. Nós temos que... Os espíritos é para nos orientar, para nos tornar melhor, para mostrar outros caminhos para nós. Então isso é o que nós precisamos do conhecimento. Sem conhecimento não há evolução. E tem outra variável. Deixa eu tomar um pouquinho de água para tocar. Que é o comportamento. O que é o comportamento? São as minhas atitudes que eu tomo diariamente. Um espírita deve ser evidentemente muito cuidadoso. Eu fui presidente do Irmãos de Boa Vontade lá nos anos 70, 80. E, claro, tenho família, esposa e filhos. De vez em quando, na hora da discussão lá em casa, eu meio que saía fora do meu filho, os filhos diziam, olha aí, o presidente perdeu a paciência. Olha, o presidente é isso aqui. Me colocando na estrada. Então nós temos que ter comportamento. Nós temos que entender muita coisa, que nós somos obreiros. Porque tem gente que pensa que trabalhar numa casa espírita é um favor que eu faço para a casa espírita. Negativo. Irmão Paulo, olha, me avisa quando tiver. Pode fazer seu encerramento. Posso? Então eu vou encerrar. Então eu tenho que levar em consideração o meu comportamento. Como eu levo. E ação é trabalho. O que eu faço com aquilo que eu recebo? Tem que trabalhar. Não adianta eu ser um grande... Tem uma história não sei se é do Emmanuel, um espírito que nos encarnou e esperava lá um belo lugar, né? Uma guarda de honra para ele. Aí veio um espírito assim, por que guarda de honra? Não, mas eu trabalhei. Não, ele não deu aquilo. Ele não deu 514 palestras, isso, aquilo. Mas só. Onde é que está a caridade? Onde é que está a bondade? Então, meus irmãos, minhas irmãs, desculpe ter avançado. Não vale mais nenhum. E eu quero dizer o seguinte, a gente tem que refletir.
e refletir muito. Porque nós somos espíritas e a nós foi dada uma oportunidade. Aos trabalhadores dessa casa, eu quero dizer o seguinte: ninguém está aqui, não, eu estou colaborando lá agora com Luz, Paz e Caridade. Não. Luz, Paz e Caridade te deu uma oportunidade de trabalhar. Trabalha e te dedica. Que a paz do Mestre, então, seja com todos. Muitíssimo obrigada pela exposição. Então, vamos nos encaminhando agora para a última etapa da nossa atividade, que é o passe. E eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem, por gentileza. Ou ainda com o coração tranquilo, asserenado, com as mentes tranquilas, pedimos aos benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa casa, que nos envolvam em paz, em amor, em luz, em equilíbrio, em harmonia. Que cada célula do nosso corpo físico seja tocada e equilibrada, que receba essas bênçãos e que seja o corpo todo, o corpo físico e o espírito também, harmonizados nesse momento. Pedimos também a esses benfeitores abnegados que visitem os nossos lares, que façam a asepsia de cada ambiente, deixando lá esse bálsamo de amor e de luz. Que cada um dos nossos familiares que lá estejam também sejam abençoados com esse passe. Pedimos ainda a magnetização das águas e que em cada copo, em cada recipiente com água, seja recebido o remédio necessário que cada um precisa. Assim, certos dessas bênçãos e com muita gratidão pela oportunidade, pedimos então a finalização da nossa atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação. Que possamos todos voltar para os nossos lares tranquilos, harmonizados e certos das bênçãos aqui recebidas. Boa tarde a todos. Assim seja. Obrigado pela presença.